Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Babi, eu tô aqui pro nosso primeiro vídeo de 2023. Eu espero esse ano conseguir estar mais presente aqui. Estão tendo várias mudanças na minha vida pessoal e eu acredito que algumas delas vão acarretar na minha presença maior aqui nessa plataforma. Eu tenho conversado com muitas pessoas ultimamente sobre isso. Eu tô me sentindo muito incomodada com as redes sociais e com essas informações rápidas, com esse excesso de informações. E o YouTube é uma plataforma que eu gosto muito por conta disso. Não é um conteúdo rápido, completamente ultraprocessado. É algo que a gente consegue discorrer com mais calma, discorrer com mais tempo. E é por isso que o primeiro vídeo desse ano tá sendo os meus maiores aprendizados de janeiro. Todo mundo que me conhece sabe como eu gosto de conversar, como eu sou faladeira, como eu gosto de puxar vários assuntos e conhecer 1 milhão de pessoas diferentes. E no começo desse ano, logo em janeiro, eu já tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas novas e trocar experiências com muitas pessoas, o que foi muito, 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 muito legal pra mim. E no meio desse contexto de conhecer pessoas com histórias e com vivências tão diferentes, eu li um texto no Instagram que eu não encontrei pra ler aqui pra vocês, mas que falava que às vezes o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. E a gente vive em um mundo onde as pessoas têm tanta certeza sobre tudo que falam que é até um pouco assustador. Então, assim, parece que só existe uma forma certa de estudar, só existe uma forma certa de fazer o seu devocional, só existe uma forma certa de fazer qualquer coisa na vida. E isso é muito ruim, porque enquanto as pessoas estão tentando demonstrar algo bom que aprenderam, então, eu aprendi um jeito muito legal de fazer devocional que pode te ajudar. E isso é super válido, você compartilhar conhecimento sobre algo que te ajuda. Mas o que eu tô vendo muito ultimamente são as pessoas colidindo. Então, assim, eu descobri um método de devocional que vai desbancar todos os outros métodos de devocional possíveis. E se você tá fazendo de outra forma, você tá fazendo errado. Entenderam? Um método bom confrontando o outro. Esses dias, eu me preparando agora pro início da faculdade, né? Pra retomada da faculdade, na verdade. Eu encontrei um vídeo no YouTube que era algo tipo: você tem estudado errado a sua vida toda, piores métodos de estudo. E assim, se uma pessoa não gosta de fazer mapas mentais para estudar, tá, mas se isso me ajudou, qual que é o problema com os mapas mentais, entendem? Vou dar um exemplo contextualizando para algo que eu estou vivendo. Eu faço enfermagem, né, como talvez vocês saibam, talvez não. Mas eu comecei agora a estudar medicina alternativa, então uso de óleos essenciais para tratamento de doenças, para tratamento de ansiedade, para tratamento de insônia. E a gente percebe dentro da aromaterapia que às vezes um blendzinho de aromas que funciona para uma pessoa dormir pode não funcionar para você. Eu tava vendo inclusive um documentário sobre isso essa semana, que eles falam exatamente sobre isso. Às vezes uma pessoa precisa ter aromas que estimulam ela para que se quebre a insônia. Outras pessoas precisam de blends que desestimulem ela para acalmar a ansiedade e ela conseguir dormir. Entendem? São corpos diferentes, mentes diferentes, histórias diferentes. A gente não pode colocar uma coisa só como verdade universal. E Deus precisou tratar muito isso comigo, muito sobre a individualidade de cada pessoa, porque eu odeio estar errada sobre algo. Na verdade, não é nem que eu odeio estar errada, eu odeio não estar certa. Às vezes eu prefiro insistir em uma coisa que eu não acredito só pra ganhar a discussão, porque eu odeio perder uma discussão. E quando se trata de vivências, de experiências, a gente nunca vai ganhar tudo. Acho que da mesma forma acontecem com os nossos chamados também. Eu não sei se você que tá aqui me ouvindo cresceu na igreja ou não, mas eu cresci na igreja e o que eu senti muito durante o meu desenvolvimento ministerial é que eu queria pegar um pouco do chamado das outras pessoas pra mim, sabe? E demorou muito tempo pra eu entender, não pra descobrir, mas pra eu entender que Deus tinha um chamado personalizado para mim. Deus tinha algo que Ele queria que eu fizesse. Eu não posso viver o chamado de outras pessoas, eu preciso entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer me usar pra falar com as pessoas. Porque assim, a gente ouve por aí, né? Deus te chamou pra ser você. Você é a única pessoa que pode cumprir esse chamado. Você é a única pessoa que pode ser você, que pode usar as suas experiências pra tratar outras pessoas. E quando a gente olha pra Bíblia, a gente vê isso muito claramente. Em janeiro agora, no meu curso de teologia, eu tava estudando sobre Atos, né? E a gente vê, dentro de Atos, parece que Atos é dividido em duas grandes partes, né? O ministério sendo exercido majoritariamente por Pedro e o ministério exercido majoritariamente por Paulo. E você vai falar que um ministério foi melhor do que o outro?
Os dois tiveram coisas ótimas. A gente vê Pedro quebrando uma barreira muito grande com a conversão de Cornélio, trazendo os gentios para dentro da igreja. E ao mesmo tempo, Paulo, a gente vê todas as revoluções maravilhosas que Paulo fez. Então, um chamado não era maior do que o outro, um ministério não era melhor do que o outro. Eram ministérios diferentes que serviram para funcionalidades diferentes. E Pedro não poderia ter cumprido o chamado de Paulo, Paulo não poderia ter cumprido o chamado de Pedro. Quando a gente vê Pedro falando, lancem sobre ele toda essa ansiedade, cara, isso ganha um significado muito mais forte. E eu imagino assim, para a igreja que recebeu a carta, eles conheciam Pedro, eles sabiam que Pedro foi o cara que cortou a orelha do cara lá quando o cara falou de Jesus. Pedro foi o cara que afundou porque teve medo. Então assim, a frase ganha um significado muito mais amplo, ganha um significado muito mais rico, porque foi Pedro que falou. Entendem? Foi Pedro que demonstrou que ele teve que lançar as ansiedades dele antes dele falar para as pessoas fazerem isso. Então, quando você fala para as pessoas lançarem a ansiedade delas sobre o Senhor, meu, se você é uma pessoa que tem passado com ansiedade, se você é uma pessoa que precisou realmente abrir mão de você mesmo para lançar suas ansiedades sobre o Senhor, isso ganha um significado muito mais forte. Você pode ganhar as pessoas pelo seu testemunho. Então, uma das coisas que eu tô pedindo pro Senhor nesse ano de 2023 é que Ele me ensine a ser usada da melhor forma possível, que Ele me ensine a transmitir as coisas que eu vivi da melhor forma possível e que Ele me ensine a não julgar a experiência dos outros e não achar que a experiência dos outros vai ser melhor do que a minha, não achar que o método dos outros vai ser melhor que o meu, mas que Ele me guie em sabedoria para a melhor forma de estudar, para a melhor forma de servi-lo, que eu não fique me comparando. Então, fica lançado esse desafio aí pra você também. Que você não se compare, que você não se culpe porque o método de outra pessoa não funcionou com você. Mas que você procure em Deus a melhor forma de você viver sua vida. Parece tão bobo, tipo, nossa, Babi, mas o que eu vou fazer? Eu vou chegar em Deus e perguntar pra Ele a melhor forma de estudar? Cara, às vezes sim. Conversa com Deus, pede pra Ele, Deus, olha, eu preciso fazer o devocional, mas eu não consigo fazer a leitura da Bíblia em um ano, de jeito nenhum. Já tentei 3 anos seguidos que eu tô tentando ler Gênesis e não funcionou. Pede ajuda pra Ele, fala, me ensina como interpretar a sua palavra da melhor forma. Porque isso aqui, sem o auxílio do Espírito Santo, são só palavras. Então, resumão de janeiro, o que eu quero tirar desse mês? Voltar ao básico. Janeiro é o primeiro mês do ano, então, pra mim foi isso. Foi o mês que eu consegui nivelar os meus sentimentos, nivelar as minhas emoções e pensar realmente no básico. Eu tô dormindo bem, eu tô me hidratando bem, eu tô tendo uma alimentação saudável, eu tô praticando exercícios, gente. Isso parece tão, sei lá, todo mundo fala isso, mas como quase enfermeira eu te falo, é realmente muito importante você ter uma boa noite de sono para você conseguir descansar e absorver o máximo durante o seu dia. Jogue as suas ansiedades para Deus. E o versículo que eu quero deixar pra gente começar fevereiro com o pé direito é Salmo 127, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Eu li uma frase do C.S. Lewis que me marcou muito esse mês, que foi: se você está no caminho errado, voltar para trás é um progresso. Então, repensa, e se precisar voltar atrás, não tenha medo, porque o Senhor vai na frente. Então é isso. Vamos para um 2023 muito abençoado. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo.